Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação e dessa vez o nosso assunto vão ser pragas que afetam as culturas da soja e do milho e causam grandes perdas e prejuízo para o produtor, mas tem novidade para ele ajudar no combate a essas situações. Para isso a gente vai começar conversando com o Clérison Perini. Clérison, explica para a gente um pouquinho quais são os principais vilões em termos de pragas para as culturas de soja e de milho. Exato, nós temos praticamente duas espécies de percevejos, né? Principalmente na soja, o percevejo marrom, os quistozeros. Na cultura do milho, o que mais causa danos é o percevejo barriga verde, do gênero Dicérius, né? Dicérius furcatus ou Dicérius melacanthus, que ocorre em todo o Brasil. As populações de percevejos têm crescido muito nos últimos anos. Tem tido bastante falhas de controle por essas duas espécies ter uma tolerância um pouco maior comparado a outras espécies que existiam no passado, e tem sobrado, né, também pelo sistema de cultivo adotado, né, por outros fatores também, falhas de controle de plantas daninhas, onde esses percevejos também habitam, né, e ficam permanecendo na área. Então é uma problemática muito grande. Na soja, as perdas por percevejo em média é de 1 saco por hectare de perda para cada inseto por metro quadrado. No milho, essas perdas são bem maiores. Cada percevejo por metro quadrado tem o potencial de reduzir em média 500 quilos de milho por hectare. Então são perdas bastante significativas que nós precisamos, com certeza, ter um controle e um manejo bem efetivo. Quando a gente traduz essas perdas para volume de dinheiro, né, reais, também são números bastante impressionantes, né? Sim, se nós pensarmos na área que o Brasil cultiva hoje, né, em soja são mais de 43 milhões de hectares. Imagine perder 1 saco nesses 43 milhões de hectares, isso passa de 6 bilhões de reais, né, que pode ser perdido. Pensando em apenas 1 saco que se perde, mas não são apenas 1 saco por hectare, né, é um número bastante expressivo. E em milho, pela perda ser maior, esses números ultrapassam 9 bilhões de reais com potencial de perda de percevejos. E hoje, como que é feito esse controle? É difícil esse controle atualmente para os percevejos? Sim, são espécies que têm uma dificuldade de se contaminar com o produto no campo. A contaminação deles é bastante restrita, eles ficam muito escondidos, às vezes no interior do dossel da soja ou também na palhada, pensando na cultura do milho. E é uma dificuldade bastante grande. Então precisamos, né, de ferramentas com uma formulação interessante, uma formulação mais inteligente, né, que utiliza às vezes um pouco menos de ativo, mas que seja eficaz. E pensando justamente nessas novidades de formulações, vamos trazer o Roberto Rodrigues para a conversa aqui. Roberto, tem novidade também chegando para o produtor nesse lado dos percevejos, né? Com certeza, mais uma novidade, né? A Erra está lançando o produto Terminus. É um produto diferenciado para controlar o principal alvo na cultura da soja e milho quando a gente pensa em pragas, né? Qual que é o diferencial desse produto, né? Tem uma formulação moderna, uma formulação inovadora, onde o ingrediente ativo está disperso no óleo. Então isso facilita o controle e a penetração, né? Que o Clérison comentou bem, da questão do alvo, né? De fazer que o produto entre em contato com o alvo e tenha um bom controle, né? Outro diferencial também desse produto, que ele tem uma ação sistêmica e uma ação de contato. A ação de contato é bastante importante para, que a gente fala, para derrubar o percevejo, né? O percevejo vai entrar em contato com o ingrediente ativo e na sequência ele não ocorre a morte do percevejo, né? Então é um diferencial do produto, né? Então uma inovação que a Erra está trazendo para o mercado, né? E outro ponto importante também, que é importante mencionar, o Terminus, ele tem flexibilidade de aplicação, ele pode ser aplicado em qualquer fase da cultura. Lembrando, né, quanto mais cedo a gente fazer um manejo aí cedo, nas primeiras infestações, mais sucesso o produtor vai ter, porque lá na frente a soja, o milho vai estar mais fechado e dificulta o controle. Então, quanto mais cedo fazer esse manejo de forma cedo, evitando que a população aumente e dificulte a aplicação, é importante para fazer um bom manejo do percevejo. A gente está falando aqui do percevejo, mas também já tem planos aí para expandir tanto para outras pragas como também para outras culturas além de soja e milho. Com certeza. O registro dele inicial saiu para a cultura da soja e do milho, mas estamos buscando a extensão de bula para outras culturas,
como por exemplo pastagem, como por exemplo algodão, que é uma cultura importante também, está pensando no alvo bicudo, e outras culturas também. Então, um produto importante, café também, é uma cultura bastante importante para a gente estar solicitando. E outros alvos também, né? A própria cigarrinha, ele está em fase de registro, que é um alvo bastante importante na cultura do milho. A gente está trazendo ele para o mercado nesse primeiro momento para percevejo, mas na sequência ele vai ter registro para cigarrinha também, que é um alvo que nos últimos 3 anos ganhou bastante força em todas as regiões do país. Agora, para a gente entender um pouquinho mais dessa utilização do produto, vamos voltar aqui com o professor Clérison. Clérison, o Roberto comentou dessa aplicação precoce contra os percevejos. É realmente importante fazer esse controle o mais cedo possível. Exato, quanto menor a infestação na área, você tem um poder, né, de ação bem maior do produto e você consegue manter a população no nível baixo, né? Às vezes o dano do inseto começa a ser ocasionado, no caso da soja, né, a partir do momento que a soja tem grãos. Só que você fazer a aplicação apenas quando a soja tem grãos, a população vai já ter dado 2 gerações e a infestação vai estar muito alta. Então nós precisamos sim fazer um controle precoce, né, para vir mantendo e entrar no período de enchimento de grãos da soja com a infestação mínima possível de percevejo na área. Então por isso que precisamos sim, né, fazer o controle antecipado. A soja está mais aberta, consegue fazer uma penetração de gotas muito maior no interior do céu, consegue atingir todas as folhas, né, com a pulverização. Isso é muito importante, aumenta o poder de contaminação do produto nos insetos. Pensando nos testes que foram realizados em campo, Clérison, como é que foram os resultados desse produto no controle dos percevejos em soja e milho? É um controle bastante interessante, com uma eficácia muito boa, né? Nós, para percevejos, é uma realidade não ter um controle muito efetivo, né? Pela dificuldade de atingir o alvo, pela dificuldade de contaminação que se tem, mas essa inovação tem trazido sim eficácias bastante significativas, bastante importantes, tão logo após aplicado, quanto também tem um efeito mais prolongado, né? Para a população voltar a crescer. Se a gente pensar em números, são números grandes, essa porcentagem de efetividade no controle. Sim, elas passam na média 80%, 85%, o que para percevejos é um controle bastante importante, muito importante. Na média, os outros produtos aí conseguem chegar a 70%, 75%. Então, acima de 80% é algo muito bom para o controle de percevejos. O Clérison e o Roberto conversando com a gente sobre a importância do produtor se atentar ao controle de percevejos, tanto na soja quanto no milho, o tamanho dos prejuízos que essa praga pode causar para as culturas e as novidades que o produtor ganha como aliados no combate a essa situação. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta.